Continuação da leitura do Decreto-Lei 5452, Consolidação das Leis Trabalhistas. Capítulo 4, da proteção do trabalho do menor. Considera-se menor, para efeitos dessa consolidação, o trabalhador que, de 14 até 18 anos, o trabalho do menor reger-se-á pelas disposições presentes neste capítulo, exceto no serviço, em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor e esteja sob a direção do pai, mãe ou tutor. Observado, entretanto, o disposto em 404 e 405. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, a seu desenvolvimento físico, químico, psíquico, moral e social em horários e locais que não permitam a frequência escolar. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre 22 horas e 5 horas. Ao menor de 18 é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for entre 22 e 5 horas. Noturno para o menor é de entre 10 horas da noite a 5 horas da manhã. Ao menor não será permitido o trabalho nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes no quadro, para esse fim, aprovado pelo diretor-geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho, em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do juiz de menores, a qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou a de seus pais, avós ou irmãos, e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Considera-se prejudicial à moralidade do menor ao trabalho prestado de qualquer modo em teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dance e estabelecimentos análogos. As empresas circenses em funções de acrobatas, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. De produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, lavraturas, pinturas, emblemas e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar a sua formação moral, consistentes na venda a varejo de bebidas alcoólicas. Nas localidades em que existirem oficialmente reconhecidas as instituições destinadas ao amparo dos menores jornaleiros, só aos que se encontrem sob o patrocínio dessas entidades será outorgada a autorização do trabalho a que alude o parágrafo 2º. Aplica-se ao menor, disposto 390. O juízo do menores poderá autorizar o menor ao trabalho a que se refere a B, parágrafo 3º, desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral, desde que certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Verificando pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções. Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho na forma do 483. Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízo de ordem física ou moral. Para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhes o gozo do período repouso nos locais de trabalho. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá derrogar qualquer proibição decorrente do quadro do que se refere a linha A, quando se certificar haver desaparecido parcial ou totalmente o caráter perigoso ou insalubre que determinou a proibição. Da duração do trabalho.
A duração do trabalho do menor regular-se-á pelas disposições legais relativas à duração do trabalho, em geral, com as restrições estabelecidas neste capítulo. Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 turnos, haverá um intervalo de repouso não inferior a 11 horas. É vedado prorrogar a duração normal diária de trabalho do menor até mais 2 horas, independentemente do acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo nos termos do título 6 desta consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 48 horas semanais ou outro inferior legalmente fixado. Excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de pelo menos 25% sobre a hora normal, e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Aplica-se a prorrogação do trabalho do menor, do 375, quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento. As horas de trabalho em cada um serão totalizadas. A admissão em emprego e da carteira de trabalho de previdência. Haverá carteira de trabalho de previdência social, CTPS, para todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhes forem equiparados. Os menores de 18 só poderão ser admitidos como empregados nas empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhe forem equiparados, quando possuidores da carteira a que se refere o artigo anterior. Os menores de 18 anos só poderão ser admitidos como empregados nas empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e naqueles que lhe forem equiparados, quando os possuidores da carteira a que se refere o artigo anterior, salvo hipótese do 422. O empregador não poderá fazer outras anotações na carteira de trabalho e previdência social, além das referentes ao salário, data da admissão, férias e saída, dos deveres dos responsáveis legais menores e dos empregadores da aprendizagem. Dos deveres, é dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutor, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física ou prejudique a sua educação moral. Os empregadores dos menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância nos seus estabelecimentos ou empresas dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras da segurança e da medicina do trabalho. É dever do empregador, a hipótese 407, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço. Ao empregador, cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores, será obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para a frequência às aulas. Os estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a maior distância que 2 km e ocuparem permanentemente mais de 30 menores analfabetos, de 14 a 18 anos, serão obrigados a manter local apropriado em que lhes seja ministrada a instrução primária. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar o maior de 14 e menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem de formação técnica profissional metódica compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo a diligência as tarefas necessárias a essa formação. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação da CTPS, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, inscrição em programa de aprendizagem, desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. O contrato de aprendiz não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. Prazo 2 anos. A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metódicas organizadas em tarefas de complexidade progressiva, desenvolvidas no ambiente de trabalho.
A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência. Para fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Nas localidades onde não houver oferta de ensino para o cumprimento do disposto para primeiro deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação da CTPS e a matrícula e a frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnica, profissional metódica. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar matrícula no curso dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos que tenha por objetivo a educação profissional. O estabelecimento a que se refere o caput poderão destinar o equivalente a 10% de sua cota de aprendizes à formação técnica profissional metódica em áreas relacionadas à prática de atividades desportivas, a prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e a organização e promoção de eventos esportivos. As frações de unidade no cálculo de percentagem de que trata o caput darão lugar à admissão de um aprendiz. Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes e adolescentes, usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores do Sistema de Atendimento Socioeducativos locais. Os estabelecimentos que tratam o caput poderão ofertar vagas de aprendizagem a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, na condição a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores locais, responsável pela prevenção do uso indevido, atenção à reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Na hipótese dos serviços nacionais de aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender a demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnica profissional metódica, a saber, escola técnica de educação, entidades sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, entidade de prática desportiva de diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto e ao Sistema do Desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. As entidades mencionadas nesse artigo deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. Aos aprendizes que concluíram o curso de aprendizagem, com aproveitamento será concedido certificado de qualificação profissional. O Ministério do Trabalho fixará normas para avaliação de competência das entidades mencionadas nos incisos 2 e 3. As entidades deste artigo deverão cadastrar seus cursos, turmas e aprendizes matriculados no Ministério do Trabalho. As entidades mencionadas poderão firmar parcerias entre si para o desenvolvimento dos programas de aprendizagem, conforme regulamento. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no 430, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora de serviço. Os candidatos rejeitados pela seleção profissional deverá ser dada, tanto quanto possível, orientação profissional para o ingresso em atividade mais adequada às qualidades e aptidões que tiverem demonstrado. A duração do trabalho do aprendiz não excederá 6 horas diárias. Duração de trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedada a prorrogação e a compensação de jornada. O aprendiz, então, tem no máximo 2 anos, salvo deficiente, no contrato,
E agora a duração do trabalho, no máximo 6 horas, sendo vedada a prorrogação e a compensação. O limite previsto poderá ser de até 8 horas diária para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no termo ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvadas hipóteses no parágrafo 5º do 428 ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses: desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologia assistida e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades, falta disciplinar grave, ausência justificada da escola que implique perda do ano letivo, ou a pedido do aprendiz. Não se aplica o disposto no 479 e 478 da CLT, nas hipóteses de extinção do mencionado artigo. Das penalidades. Os infratores da disposição deste capítulo ficam sujeitos a multa no valor igual a um salário mínimo regional, aplicada tantas vezes quanto forem os menores empregados em desacordo com a lei, não podendo, todavia, a soma das multas exceder a 5 vezes o salário mínimo, salvo no caso de reincidência, em que esse total poderá ser elevado em dobro. Multa de valor igual a um salário mínimo regional e ao pagamento da emissão de nova via na CTPS, anotação não prevista em lei. São competentes para impor penalidades no Distrito Federal a autoridade de primeira instância, no Departamento Nacional do Trabalho, nos estados e território do Acre, os delegados regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou os funcionários por eles designados para esse tal fim. O processo na verificação das infrações, bem como na aplicação e cobrança das multas, será previsto do processo de multas administrativas. Observadas as disposições deste artigo, disposições finais. É lícito o menor afirmar recibo pelo pagamento do salário. Tratando-se, porém, da rescisão do contrato de trabalho, é vedado o menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Contra os menores de 18 anos, não corre nenhum prazo de prescrição. O quadro a que se refere, 405, será revisto bienalmente. Do contrato individual do trabalho. Disposições gerais. Contrato individual do trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo emregativo entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao emprego comprovação da experiência prévia por tempo superior a 6 meses, no mesmo tipo de atividade. A contratação do autônomo, cumprida por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3 da CLT. O acordo individual do trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência depende de termo prefixado ou de execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório, de contrato de experiência. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinadas horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para as aeronautas, regido por legislação própria.
As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravenha a disposição de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso do emprego portador do diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. Empregado portador de nível superior, diploma com nível superior, que perceba salário mensal igual ou superior ao limite máximo do benefício de regime geral de previdência social. Então você tem um diploma de nível superior e recebe igual ou superior ao limite máximo do RGPS, você pode fazer o quê? Ter uma livre estipulação e ter a preponderância sobre instrumentos coletivos. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Prazo determinado não pode ser mais que 2 anos. O contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. De experiência, no máximo 90 dias. Contrato de experiência. Contrato de aprendiz é no máximo 2 anos. E o determinado também, no máximo 2 anos. E o de aprendiz é no máximo 2 anos. Para deficiente, não precisa olhar para esse prazo. E o aprendiz não pode 6 horas diária. Cadê o aprendiz? Uai. Aqui. Considera a noite das 10 horas às 5 horas da manhã. Paraná. 2 horas. Mais 2 anos, exceto quando for deficiente, certo? Ok. O contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contrato verbal, esta se presume existente, como se estivesse estatuído os interessados na conformidade dos preceitos jurídicos, adequada à sua legitimidade. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica de empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Caracteriza sucessão empresarial ou de empregadores, prevista no artigo 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. Na falência, constituirão créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que estiver direito. Havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes tornar-se em efeito a rescisão do contrato de trabalho e consequente indenização, desde que o empregador pague no mínimo a metade dos salários que seriam devido ao empregado durante o interregno. Ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas as contagens de tempo daquele serviço, bem como volta a cargo anterior. O contrato de trabalho por prazo determinado que tacita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo.
Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificadamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário, do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviço informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias ocorrido de antecedência. Informando a jornada. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia para responder o chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação de igual prazo. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º. O empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias e o depósito do fundo de garantia pelo tempo de serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. A cada 12 meses, o empregado adquire o direito de usufruir, nos 12 meses subsequentes, 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente. O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30 se mulher, importa a extinção do vínculo empregatício. Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrente de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecido pelo empregador, serão de propriedade comum às partes iguais, salvo se o contrato tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica. Ao empregador caberá exploração de invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de 1 ano, na data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento. Nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo todavia aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal, pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da lei civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção da importância a essas devida, para a garantia das obrigações previstas neste artigo. A prova do contrato individual de trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão de uniforme, logomarcas, empresas ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.
A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses que forem necessários procedimentos e produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum, da remuneração. Compreende-se a remuneração Compreende-se remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como prestação de serviço, as gorjetas que receber. O salário e as gorjetas. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. A importância, ainda que habituais, paga a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos. Não integram a remuneração do empregado. Não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Considera-se prêmios a liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor, em dinheiro a empregado ou ao grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário e outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Os valores atribuídos à prestação in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, dos percentuais das parcelas componentes do salário mínimo. Para efeito previsto neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: vestuário, equipamento e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço, educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiro, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livro e material didático, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. A assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante o seguro-saúde, seguro de vida e de assistência pessoais. Previdência privada, o valor de correspondente à Vale Cultura. A habitação e a alimentação fornecida como salário e utilidade deverão atender os fins que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, 25% e 20% do salário contratual. Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário utilidade a ele corresponde será obtido mediante a divisão do justo valor da habitação pelo número de cohabitantes, vedado em qualquer hipótese a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas hospitalares e outros similares, mesmo quando concedidas em diferentes modalidades de planos e cobertura. Não integra o salário do empregado por qualquer efeito, nem o salário de contribuição para efeito previsto nas alíneas Q, parágrafo 9 do artigo 28. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior ao mês, salvo no que concerne as comissões, percentagem e gratificações. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Na falta de estipulação do salário, ou não havendo provas sobre a importância ajustada, o empregado terá o direito de perceber o salário igual ou daquela que na mesma empresa fizer o equivalente.
fizer o serviço equivalente ou do que for habitualmente pago por serviço semelhante. Sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Trabalho de igual valor para fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença do tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, por mesmo empregador, e a diferença de tempo de função não seja superior a 2 anos. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão, ou seja, não vai seguir equiparação salarial quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa de negociação coletiva, planos de cargos e salário dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. No caso do parágrafo 2º, anteriormente, as promoções poderão ser feitas por merecimento ou por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional. O trabalhador readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remoto, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% no limite máximo do benefícios de regime geral de previdência social. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamento de dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. É vedado à empresa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados, a proporcionar-lhe prestações in natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido que os empregados se utilizem de armazém ou de serviços. Sempre que não for possível o acesso aos empregados ao armazém ou serviços não mantidos pela empresa, é lícita à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. Observado o disposto neste capítulo, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor seu salário. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considerar-se-á como não feito. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto mediante sua impressão digital ou, não sendo esta possível, a seu rogo. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. O pagamento do salário será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de última transação a que se referem. Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens e comissões, que lhe disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação. A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento à Justiça do Trabalho,
a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Da alteração. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda, sim, desde que não resulte, direto ou indiretamente, prejuízos aos empregados, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. A alteração de que trata o parágrafo primeiro, a alteração A alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não era incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. Não estando compreendidos na proibição deste artigo, os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorre da real necessidade de serviço. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar do contrato. Não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% do salário, que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar a situação. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Suspensão e da interrupção. Ao empregado afastado do emprego, são assegurados, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria que pertencia na empresa. O afastamento do empregado, em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude da exigência do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou terminação do encargo, a que estava obrigado. Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional, poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado por serviço ou local de trabalho, sem que configure a suspensão do contrato de trabalho. O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será solicitado pela autoridade competente diretamente ao empregador, em representação fundamentada com audiência da Procuradoria Regional do Trabalho, que providenciará desde logo a instauração do competente inquérito administrativo. Durante os primeiros 90 dias deste afastamento, o empregado continuará percebendo sua remuneração. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, antecedente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por 1 dia no caso de nascimento,
do filho no decorrer da primeira semana, por um dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Até 2 dias consecutivos ou não, para fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva, no período em que tiver que cumprir a exigência do serviço militar, nos dias que interrupção e suspensão. Nos dias em que tiver comprovadamente realizado provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo, pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional, do qual o Brasil seja membro. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez da sua esposa ou companheira. Por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. O empregado que for aposentado por invalidez será suspenso e o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício. Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao empregador o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho, nos termos do 477, salvo na hipótese de ser ele portador de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga na forma do 497. Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, deverá rescindir com este o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade a ser celebrado o contrato. Em caso de seguro-doença ou auxílio à enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por período de 2 a 5 meses para participação empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado 471. Após a autorização concedida por intermédio da convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual. O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto no caput deste artigo mais de uma vez no período de 16 meses então, de 2 a 5 meses para curso de qualificação. E no caso de 16 meses, 1 ano e meio, quase 1 ano e meio. Não poderá ser suspenso no prazo de 16 meses. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo, com valor a ser definitivo em convenção ou acordo coletivo. Durante o período de suspensão contratual, para a participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus ao benefício voluntariamente concedido pelo empregador. Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos 3 subsequentes, a seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, 100% ao valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato. Se, durante a suspensão do contrato, não for ministrado curso ou programa de qualificação profissional, ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador,
ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referente ao período, as penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem como as sanções previstas em convenção ou acordo coletivo. O prazo limite fixado no caput poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, e a aquiescência formal do empregado, desde que o empregador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa na qualificação profissional do respectivo período. Da rescisão. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação da CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias, no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado seu valor, sendo válida a quitação apenas relativa à mesma parcela. O pagamento que fizer jus ao empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque, visando a conformidade conforme acordem as partes, ou em dinheiro ou depósito bancário, quando o empregador for analfabeto. Qualquer compensação do pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deve ser efetuado até 10 dias contados a partir do término do contrato. A inobservância do parágrafo 6º sujeitará o infrator a multa 170 BTN por trabalhador, bem assim o pagamento de multa a favor do empregado em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando comprovadamente o trabalhador der causa à mora. A anotação da extinção do contrato de carteira de trabalho e previdência social é um documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada ao FGTS nos serviços legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Plano de demissão voluntária ou incentivada. Para dispensa individual plurima ou coletiva, prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes em relação à empregatícia, salvo disposição em contrato estipulada entre as partes. A indenização devida pela rescisão do contrato por prazo indeterminado será de 1 mês da remuneração por tempo do serviço, por ano ou fração igual ou superior a 6 meses. O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência e antes que se complete, nenhuma indenização será devida. Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 dias. Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 200 horas por mês. Para os empregados que trabalhem à comissão ou que tenham direito à percentagem, a indenização será calculada pela média das comissões ou percentagem percebida nos últimos 12 meses de serviço. Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço, feita a indenização será calculada à base média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado para a realização de seu serviço, calculando-se o valor do que seria feito durante 30 dias. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que sem justa causa despediu o empregado será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração que teria direito até o termo do contrato. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta do salário será feito de acordo com o prescrito para o cálculo de indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Havendo o termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. A indenização, porém, não poderá exceder aquela que teria direito o empregado, em idênticas condições. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusulas assecuratórias,
do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplica-se caso seja exercido tal direito por qualquer das partes os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e, quando constituir, ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou por prejudicial ao serviço. Condenação criminal do empregado, passado em julgado, caso tenha havido suspensão da execução da, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Desídia no desempenho nas respectivas funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou boa-fama praticado no serviço contra a pessoa, contra qualquer pessoa ou ofensa física, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Ato lesivo da honra ou de boa-fama ou ofensas físicas, praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Prática constante de jogos de azar. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de ato atentatório à segurança nacional. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defeso por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, correr perigo manifesto de mal considerável, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, praticar o empregador ou o seu proposto contra ele, ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e boa fama, o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. O empregado poderá suspender a prestação de serviço ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço. No caso de morte do empregador, constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final decisão do processo. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre o empregado e o empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: por metade, o aviso prévio indenizado, a indenização sobre o FGTS, 40%, e na integralidade as demais verbas trabalhistas. Pela metade é o aviso prévio, sim indenizado, e 40% do FGTS, e as demais na sua integralidade. A extinção do contrato prevista permite a movimentação da conta vinculada ao trabalhador do FGTS, limitada até 80% do valor dos depósitos. A extinção do contrato
por acordo previsto no caput deste artigo, não autoriza o ingresso do programa seguro-desemprego. Quando cessar a atividade da empresa por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se refere 477 e 497. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação de atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho, para que, no prazo de 30 dias, alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como a chamada autoria. Sempre que a parte interessada afirmada em documento hábil invocar defesa baseada na disposição deste artigo e indicar qual juiz competente, será ouvida a parte contrária para, dentro de 3 dias, falar sobre a alegação. Verificada qual a autoridade responsável, a junta de conciliação ou juiz dar-se-á por incompetente, remetendo os autos ao juiz privativo da fazenda, perante o qual correrá o efeito nos termos previstos no processo comum. Do aviso prévio, não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de 8 dias, se o pagamento for efetuado na semana ou tempo inferior, 30 dias que se perceberem por quinzena ao mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. O fato do aviso prévio, a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Em se tratando de salário pago na base da tarefa, o cálculo, para efeitos do parágrafo anterior, será feito de acordo com a média dos últimos 12 meses de serviço. É devido o aviso prévio na despedida indireta. O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. O reajustamento salarial coletivo determinado no curso do aviso prévio beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra o seu tempo de serviço para todos os efeitos legais. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo de aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas, sem prejuízo do salário integral. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por 1 dia, na hipótese do inciso 1º, e por 7 dias corridos, na hipótese do inciso 2º. 1 dia, no caso de 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior, e 7 dias, se for quinzena ou mês, que é 30 dias antes, aviso prévio. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Mas, se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultada a aceitar ou não a reconsideração. Caso seja feita a reconsideração ou continuada a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar como se o aviso prévio não tivesse sido dado. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. O empregado que, durante o prazo de aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justa para rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo da estabilidade.
O empregado que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior devidamente comprovada. Considera-se como tempo de serviço todo o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador. Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se refere o 482, quando por sua repetição ou natureza represente séria violação dos deveres e obrigações do empregado. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito a que se verifique a procedência da acusação. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe salários que teria direito no período de suspensão. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador por pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte. Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo. Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de força maior, o empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Em caso de fechamento do estabelecimento filial ou agência, ou supressão necessária de atividade sem ocorrência de motivo de força maior, é assegurado aos empregados estáveis que ali exerçam suas funções direito à indenização, na forma do artigo anterior. Não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o cômputo de tempo de serviço para todos os efeitos legais. Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar de exercer o cargo de confiança, é assegurado, salvo no caso de falta grave, a reversão ao cargo efetivo que haja anteriormente ocupado. Ao empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido o cargo de confiança e que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, é garantida a indenização proporcional ao tempo de serviço nos termos do 477 e 478. A despedida que se verificar com o fim de obstar ao empregado a aquisição de estabilidade sujeitará o empregador ao pagamento em dobro da indenização prescrita no 477 e 478. O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato e, se não houver perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Da força maior. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não ocorreu, direto ou indiretamente. A previdência do empregador A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. A ocorrência de motivo de força maior que não afetar substancialmente nem for suscetível de afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa não se aplicam às restrições desta lei, referentes ao disposto neste capítulo. Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos que trabalha o empregado é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte: sendo estável, nos termos 477 e 478, não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa. Havendo contrato por prazo determinado, aquele que se refere ao 479 desta lei, reduzido igualmente à metade. É lícita, em caso de força maior ou prejuízo devidamente comprovado, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente ao salário de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado em qualquer caso o salário mínimo da região. Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos. Comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, é garantida a reintegração aos empregados estáveis e aos não estáveis, o complemento da indenização já percebida, assegurados ambos o pagamento da remuneração atrasada.
Disposições especiais. São aplicáveis aos trabalhadores rurais os dispostos constantes no capítulo 1, 2 e 6 do presente título. No contrato de trabalho agrícola, é lícito acordo que estabelecer a remuneração in natura, contanto que seja de produtos obtidos por exploração do negócio, e não exceda 1/3 do salário total do empregado. As disposições no capítulo 7 não serão aplicáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais liberais. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem. Desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados na categoria. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer, cumpridas mensalmente, e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Pela infração das proibições constantes deste título, será imposta à empresa a multa de valor igual a um salário mínimo regional, elevado ao dobro no caso de reincidência, sem prejuízo das demais combinações legais. Da representação dos empregados. Na empresa com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. A comissão será composta nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados por 3 membros. Nas empresas com mais de 3.000 e até 5.000 empregados por 5 membros. Nas empresas com mais de 5.000 empregados por 7 membros. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados da federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados do estado ou do Distrito Federal, na forma estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. As comissões de representantes dos empregados terão as seguintes atribuições: representar os empregados perante a administração da empresa, aprimorar o relacionamento entre as empresas e seus empregados com base no princípio da boa-fé e do respeito mútuo, promover diálogo e o entendimento do ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos. Buscar soluções para conflitos decorrentes da relação de trabalho na forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo de qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. As decisões das comissões de representantes dos empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. A comissão organizará sua atuação de forma independente. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, com ampla publicidade para inscrição da candidatura. Será formada uma comissão eleitoral integrada por 5 empregados, não candidatos, para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles que contratem de trabalho por prazo determinado, com o contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados os candidatos mais votados em votação secreta, vedado o voto por representação. A comissão tomará por posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada com o número de membros inferior ao previsto no 510-A. Se não houver registro na candidatura, será lavrada a ata e convocada a nova eleição no prazo de 1 ano. O mandato dos membros da comissão e de representantes dos empregados será de 1 ano.
O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. O mandato de membro de comissão de representante dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, os quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para a consulta de qualquer trabalhador interessado no Ministério Público do Trabalho e no Ministério do Trabalho. Organização sindical das instituições sindicais, da associação e sindicato. É lista a associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissão ou atividade ou profissões similares ou conexas. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividade idêntica, similares ou conexas constitui um vínculo social básico que se denomina categoria econômica. A similitude de condições de vida oriunda de profissão ou trabalho em comum, em situações de emprego, na mesma atividade econômica ou em atividade econômica similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional, especial em consequência de condições de vida singulares. Os limites de identidade, similares ou conexidade fixam as dimensões dentre as quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. Somente as associações profissionais, constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registrada de acordo com 558, poderão ser reconhecidos os com sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta lei. São prerrogativas dos sindicatos. Prerrogativas: representar perante a autoridade administrativa e judiciárias os interesses gerais das respectivas categorias. Ou profissional liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida, celebrar contrato coletivo de trabalho, eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal, colaborar com o Estado como órgão técnico e consultivo no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal, impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. Os sindicatos de empregados terão, outro sim, a prerrogativa de fundar e manter a agência de colocação. São deveres dos sindicatos colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social, manter o serviço de assistência judiciária para os associados, promover a conciliação nos dissídios de trabalho, sempre que possível e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional da empresa e a integração profissional na classe. Os sindicatos e empregados terão outro sim o dever de promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito, fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais. Do reconhecimento e investidura sindical, as associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos: reunião de 1/3, no mínimo, de empresas legalmente constituídas sob a forma individual ou de sociedade. Se tratar de associação de empregadores ou de 1/3 dos que entregam a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão liberal. Duração de 3 anos para o mandato de diretoria, exercício do cargo de presidente por brasileiro nato e dos demais cargos de administração e representação por brasileiro.
O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá excepcionalmente reconhecer como sindicato a associação cujo número de associados seja inferior a um terço, a que se refere a linha A. Não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional ou profissão liberal em uma mesma em uma data base territorial. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. Excepcionalmente, e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio outorgará e delimitará a base territorial do sindicato. Dentro da base territorial que lhe determinada, é facultado ao sindicato instituir delegacias ou secções para melhor proteção dos associados e de categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada. O pedido de reconhecimento será dirigido ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, instruído com um exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação. Os estatutos deverão conter a denominação e a sede de associação, a categoria econômica ou profissional ou a profissão liberal cuja representação é requerida. A afirmação de que a associação agirá com órgão de colaboração com os poderes públicos e as demais associações, no sentido de solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao interesse nacional. As atribuições do processo eleitoral e das votações, em caso de perda de mandato e de substituição dos administradores, o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino que lhe será dado no caso de dissolução, as condições em que se dissolverá a associação. O processo de reconhecimento será regulado em instruções baixada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. A investidura sindical será conferida sempre à associação profissional mais representativa, a juiz do Ministro do Trabalho, constituindo elementos para essa apreciação, entre outros: o número de associados, os serviços sociais fundados e mantidos, o valor do patrimônio. Reconhecida como sindicato, associação profissional, ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento assinada pelo Ministro de Trabalho, Indústria e Comércio, do qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. O reconhecimento investe a associação nas prerrogativas dos 513 e obriga os deveres do 514, cujo inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei. São condições para o funcionamento do sindicato: proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da nação, bem como candidatura a cargos eletivos estranhos ao sindicato, proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com emprego remunerado pelo sindicato ou por entidade sindical de grau superior, gratuidade no exercício dos cargos eletivos, proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no 511, inclusive as de caráter político partidário. Proibição de cessão gratuita ou remunerada à respectiva sede à entidade de índole político-partidária, quando, para o exercício de mandato, tiver associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela Assembleia Geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração da profissão respectiva. Da administração do sindicato. A administração do sindicato será exercida por uma editoria. Vamos até aqui e dar uma pausa, depois a gente continua.